Você está na página da igreja, né? Tô. Bom dia, irmãos e irmãs. Nós já estamos aí, estamos iniciando nossa escola dominical online hoje. Aula especial, encerramento do nosso terceiro ciclo de aulas, né? Isso, nosso terceiro ciclo de aulas. Hoje o pastor Adi, reverendo Adi, é o professor, né? Então nós estamos com uma lógica invertida aí. Então, hoje o nosso professor é o pastor Adi, eu vou estar mediando aqui a aula junto com os irmãos e com as irmãs. A nossa aula é uma aula especial, Encontros que Renovam a Esperança, material muito rico que o pastor Adi preparou. Boa noite, bom dia, pastor Adi, tudo bem? Bom dia, estamos aí com a graça de Deus, né? Amém, com a graça de Deus estamos aí. Para começar a nossa aula, nós já temos 10 irmãos, 4 comentários já. Tudo bem, né, Simone? Será que ela ia perder a aula do pastor Adi? Eu acho que não. Né? Nós já temos nossos irmãos aí, reverendo Anderson, irmã Raquel, irmão Marcos Gonçalves, irmã Priscila, já estão assistindo, todos dando o seu bom dia. Eu quero começar a nossa aula com a oportunidade de a gente ler um texto bíblico, Salmo 124, versículos 1 e 2. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolidos vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. A aula de hoje, o pastor Adi vai estar falando sobre os encontros que renovam a esperança. E nós vamos ver que algum desses são várias oportunidades, né? Mas um desses é o encontro com Deus. É nos encontrarmos com Deus. E o salmista diz isso, né? Se não fosse Deus que estivesse conosco, a situação seria muito ruim. Ou seja, ele revela uma percepção de que a intimidade com Deus é fundamental para a vida dele. Ou seja, que aquele encontro dele com o divino, com a presença divina, é o que tem marcado a vida dele. Então, nós damos graças a Deus por tantos irmãos e irmãs que se dispõem a estar aqui tendo esse encontro, né? Se colocando à disposição para esse encontro. Nós já temos vários outros irmãos, né? Irmãos e irmãs, Luiz Otávio, Maria Célia e o Benê, Dona Aparecida, a Márcia Carvalho. Então, bom dia a todos, bom dia a todas. Vamos estar tendo um instante agora de oração, rogando a Deus a orientação dele, para que a nossa aula seja muito proveitosa. Eu creio que nós vamos ter Almarque aí entrando também. Então, vamos ter um momento de oração, nos colocarmos na presença de Deus, pedindo a orientação dele para essa aula. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, porque mais uma vez nos encontramos aqui, em irmãos e irmãs e em família da fé, Pai. Nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos, lendo a tua palavra e buscando conhecimento para as nossas vidas. Rogamos a sua bênção sobre o reverendo Adi Eber, ó Pai, que ele possa estar sendo usado por ti neste momento, ó Pai, para transmitir a tua palavra e para transmitir o teu conhecimento. Fica com a tua igreja reunida aqui, virtualmente, ó Pai, nós te agradecemos por todas essas pessoas que já estão nos acompanhando. Fica com todos nós, abençoa essa aula, é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Como mediador, né,
Eu não vou tomar mais o tempo do professor, mas só quero falar que o nosso boletim já está online, né, pastor? O pastor fez aí hoje cedo o envio da mensagem através dos grupos de WhatsApp da igreja. Então, todo mundo já recebeu, todo mundo que tem o WhatsApp, né? Então, todo mundo já recebeu. Vamos dar uma lida no boletim, vamos ficar informado das nossas atividades, mesmo aí durante o período da pandemia. Sem mais conversa, vamos passar a palavra para a pastora Adi. Pastora Adi, bom dia, a palavra é do senhor. Bom dia, Muca. Bom dia, irmãos e irmãs. Que bom podermos nos encontrar mais uma vez aqui para compartilhar, né, um pouco mais da orientação de Deus e Amém. pedir que Deus nos dirija nessa manhã. Um pouco diferente para mim, porque hoje nós estamos invertidos, né? Quem está na direção Quem manda aí, aqui é o chefe, filho. quem está na direção e nos comandos aí é o Muca. Eu estou sem comando aqui, então é diferente para mim, mas estamos aí, vamos ter essa aula, e eu queria deixar, irmãos e irmãs, vocês bem à vontade para contribuir na nossa aula. Se você quiser fazer algum comentário, quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. O irmão Muca, como mediador, irá ter toda a liberdade para me interromper e colocar os comentários dos irmãos e irmãs aí, tá bom? Lembrando que, como o Muca disse, vocês receberam um boletim, e tem uma grande novidade no boletim, né? Um aviso importantíssimo no boletim para aqueles irmãos e irmãs que puderem, né, estiverem bem de saúde, estiverem à vontade para estar conosco, dia 1º de novembro, as portas da igreja estarão abertas novamente para receber os irmãos e irmãs. Obviamente, não precisamos dizer que todos os protocolos de segurança terão que ser observados, né, e seguidos à risca. Mas está chegando o momento da gente chegando a hora. Tá chegando a hora. ter os nossos cultos presenciais, tá bom? Irmãos e irmãs, já separe aí a sua água. Eu hoje estou estreando aqui, ó, a minha caneca de oncinha, que eu ganhei de presente da irmã Roseli, presidente da Federação de Mulheres. Ela me presenteou com essa caneca, então hoje eu estou estreando ela. Ó. E queria pedir para que você também separe a sua água aí para você não se dispersar. Ele não vai mostrar a xícara do café, né? Porque a xícara do café foi a sociedade de mulheres que deu. Tá aí, ó, a xícara? Aí. Tá aqui, ó. Pastor muito paparicado. Graças a Deus por isso. Mas, irmãos e irmãs, hoje nós temos o desafio de pensarmos um pouco a respeito... obrigado, irmã Roseli, pela caneca que você me deu, tá bom? Estou usando de coração aqui e é muito bom tomar água nessa xícara. Mas o nosso encontro hoje tem o desafio de pensarmos um pouco a respeito da esperança, de encontros que renovam a esperança. Eu acho que mais do que nunca nós precisamos renovar as nossas esperanças, ou renovar a nossa esperança, né? E eu queria pensar com vocês a respeito disso, a respeito da nossa vida, e eu queria, então, falar um pouco da nossa situação em tempos longínquos e em tempos chegados. Irmão Muca, pode mudar o slide? Porque eu gosto de começar a pensar a partir da nossa situação atual, pensar a respeito
da nossa realidade, né? Eu acho que uma igreja eficaz e uma igreja viva é aquela que está conectada no seu tempo e no seu espaço e na sua história. Nós não podemos ser crentes que esteja alheio ou alienados do nosso tempo, da nossa história. Então, começando a pensar a respeito, para pensar a respeito dos encontros que renovam a esperança, nós precisamos pensar a respeito da nossa realidade. Como humanos, como seres humanos, nós precisamos ter em mente que sempre a situação humana, ela sempre esteve, né, envolvida em dramas e tensões e dificuldades, né? A partir do momento em que o ser humano escolheu viver em desobediência a Deus, naturalmente a vida humana ela experimentou e sempre experimentará tensões e dificuldades. Nenhum ser humano, seja qual for, ninguém está isento de viver situações de tensões e dificuldades. Seja no tempo antigo, desde os primórdios, desde o início da humanidade e por toda a sua história e chegando em nossos dias, nós percebemos que o ser humano sempre esteve envolvido em tensões e dificuldades. Isso não é um privilégio do nosso tempo e não é um privilégio de quem está vivendo uma pandemia. Já houve, nós todos sabemos que já houve outras pandemias, né? E o ser humano, então, sempre esteve envolvido em tensões e dificuldades. Nem tudo são flores, né? E para quem está vivendo uma situação de tensão e dificuldade, nós não podemos dizer que um problema é mais fácil do que o outro, entendeu? Então, nós, em tempos de dificuldades, nós percebemos que todos os problemas, todas as tensões são igualmente difíceis para quem está vivendo. Então, por exemplo, nós não podemos dizer que para quem está vivendo, ou um problema financeiro, para quem está vivendo um problema financeiro, é um problema menor de quem está enfrentando o diagnóstico de câncer, por exemplo. Entendeu? Então, assim, uma dificuldade sempre vai ser difícil para quem está vivendo. Por exemplo, para quem perdeu um emprego, a perda de um emprego é tão difícil quanto a perda de um ente querido, né? É tão difícil quanto um aborto de uma gestação tão desejada. Então, para quem está dentro do problema, aquele problema específico será sempre difícil, né? Então, nós não temos como amenizar a dor de quem está envolvido no problema, seja ele qual for. Para quem está de fora do problema, nós podemos até entender ou achar que a situação é mais leve, é mais tranquila de ser enfrentada. Mas para quem está vivendo, o problema sempre é terrível e sempre é dificultoso. Os problemas enfrentados pela humanidade, ele pode ser de forma particular e individual, como ele pode ser um problema coletivo, né? Por exemplo, hoje nós vivemos uma pandemia. A pandemia,
ela é um problema coletivo, é um problema mundial. Por isso é chamado de pandemia, né? Porque envolve toda a humanidade, o mundo todo, exatamente. Então, pensar assim, nós precisamos descobrir a esperança, né? Situações difíceis requer esperança, né? Porque se, irmãos e irmãs, o nosso problema se resumisse, ou a nossa vida se resumisse a esses problemas vividos em nosso tempo, nós seríamos os seres mais infelizes do mundo. Mas eu aprendi com um pastor amigo meu, já falecido, partido para o Senhor, o reverendo Jorge Wagner. Ele dizia que, e eu aprendi isso com ele e trouxe para a minha vida, e isso tem me ajudado muito, é que a esperança, ela não é a última que morre, né? A esperança para o verdadeiro crente, para o verdadeiro discípulo e discípula de Jesus, a esperança, ela não morre, mas ela se renova a cada dia. Por exemplo, vamos ler Romanos 5, de 1 a 5. O texto bíblico, a orientação do apóstolo Paulo, ele diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Portanto, mediante a palavra apostólica, eu diria que as vivências humanas, os aspectos vividos, as tensões e dificuldades vividos pelo ser humano, renovam a esperança. Por quê? Porque o verdadeiro crente está firme no amor de Deus pela fé. E isso nos leva a acreditar que Deus sempre estará conosco. E, portanto, se o Espírito de Deus foi nos outorgado e está conosco, vivendo junto de nós e em nós, a esperança, ela nunca morre, ela se renova a cada dia, né? Portanto, nós precisamos entender que, claro, para aqueles que não têm uma vivência, uma intimidade com Deus, a desesperança é que vai reinar em sua vida. Ou seja, a perda de esperança é que vai fazer parte. O pastor Anderson Brito está dizendo que a esperança não morre, mas se renova. Um pensamento interessante e bíblico, né? Posso interromper, né? Claro. O pastor Anderson coloca aí. E essa notícia é boa, assim, para mim e para o pastor Anderson, é uma lembrança alegre, que também fomos contemporâneos do Jorge, né? O Jorge é da minha turma, o reverendo Jorge era da minha turma. E essa notícia de que a esperança não morre também, ela é maravilhosa para a esperança, né? Para minha irmã. Certo? Então, aí fica mais alegre ainda, certo? Essa coisa de que a esperança é a última que morre, melhor ainda para ela. Pois é. E literalmente, eu diria que a esperança do Éder não morre mesmo, né? Porque, assim, se nós pensarmos que a nossa irmã Esperança, ela está firme em Deus,
ela pode até morrer corporalmente, né? Mas viverá eternamente. Esta é a promessa. Amém. Essa é a promessa de Deus. Então, de fato, a esperança ela não morre, né? Mas ela vai se renovando a cada dia. Mas para pensar a respeito, isso aqui tudo, irmãos e irmãs, é apenas uma introdução do assunto que nós vamos ver hoje, tá bom? Então, no próximo slide, eu trago e gosto de pensar sobre os encontros que renovam a esperança. Eu gosto de pensar no efeito corrente, né? Ou seja, os elos que se entrelaçam. Por isso, aí no nosso PowerPoint, aí, a gente está vendo nos cantos a imagem da corrente, né? Para mim, os encontros que nós vamos ver, os encontros que renovam a esperança, são elos de uma mesma corrente. Por quê? Porque esses encontros, e vocês vão entender ao longo do nosso estudo, nós vamos perceber que os encontros, eles estão interrelacionados, né? Porque é uma relação recíproca que expressa correspondência, ou seja, eles se correspondem entre si, né? Eles estão ligados entre si. E eles, ao mesmo tempo que têm uma inter-relação, eles também possuem uma interdependência, eles estão dependentes entre si. Um encontro depende do outro. Então, a interdependência é a ligação entre si por recíproca dependência em virtude do qual realizam a mesma finalidade pelo auxílio mútuo. Ou seja, cada encontro que nós tivermos, eles nos levará ao próximo encontro, e todos esses encontros que tenhamos, eles têm uma mesma finalidade, de renovar a esperança, nesse caso específico que estamos estudando hoje. Ou seja, os encontros que nós vamos ter, né, os encontros que estamos propondo para que sejam feitos, esses encontros, todos eles, renovam a esperança. Por isso, eu gosto de pensar no efeito corrente, ou seja, precisa fechar um elo e entrelaçado no outro para que a esperança seja renovada todos os dias, né? E o primeiro encontro, então, que nós queremos ver é o encontro com Deus, né? Ou seja, o primeiro elo da corrente, o primeiro elo que precisa ser fechado, o primeiro encontro que precisa existir é o encontro com Deus, né? E esse encontro não é um encontro institucional, um encontro com hora marcada, um encontro que eu preciso pagar para ter com Deus, mas é o verdadeiro encontro com Deus. E aí, eu estou pegando como base bíblica para a nossa reflexão nessa manhã o texto de Gênesis, capítulo 32 e 33, que vai mostrar um pouco da história de uma personagem, ou de um personagem bíblico, muito conhecido de todos nós. Só que nem sempre a nossa leitura que fazemos do texto nos leva a isso. Mas hoje, pensando nessa questão da esperança e dos encontros que renovam a esperança, eu acho que a história de Jacó, ou um pedaço da história de Jacó, vivido por ele, vai nos mostrar muito claramente esse encontro, ou esses encontros que renovam a esperança. É o mesmo personagem experimentando no momento de vida esses encontros que renovam a esperança. Então, vamos ler Gênesis, capítulo 32. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui. Gênesis.
Pode ler, por favor, meu irmão. Levantou-se naquela mesma noite, tomou as suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia. Ficando ele só, e lutava com ele um homem, até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa e deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Pois é. Todo mundo sabe, né, daquilo que envolve a vida de Jacó, né, da fama de Jacó, né? Nós não precisamos aqui ficar repetindo ou chovendo no molhado, todo mundo já conhece a história de Jacó, mas Jacó, depois que sai da casa dos seus pais, vai para a casa do seu tio Labão e tem toda a sua vida trabalhada por Deus, agora ele voltando para a sua terra, ele tem, no Vale de Jaboque, um encontro com Deus. Né? O texto aqui dá a entender que é um homem, depois falam que é um anjo, mas a continuidade do texto vai nos mostrar que Jacó teve, nesse momento, um encontro com Deus. Né? E muitos pegam esse texto para espiritualizar e mostrar o encontro com Deus. E, de fato, esse é um momento crucial na vida de Jacó. É um momento em que ele experimenta Deus, o encontro com Deus na sua vida. Né? Esse encontro, ele é essencial. Né? Ou nós precisamos ter esse encontro essencial. Em algum momento da vida, né, pela fé, a pessoa precisará enxergar Deus e tomar a decisão pela bênção ou pela maldição. E aqui eu gosto de lembrar, para quem me conhece, eu gosto de lembrar sempre do texto de Deuteronômio 30, onde Deus ele propõe para o ser humano a bênção e a maldição, a vida e a morte. Né? E ele diz: escolha a bênção e a vida para que te vá bem. Né? Aqui nesse momento, Jacó ele tem um encontro real com Deus. E ele aqui, já interessante que Jacó estava com muito medo, ele estava extremamente temeroso pela sua vida e pela vida da sua família. Né? Ele está vivendo um tempo de apreensão, um tempo de tensão extrema. Por quê? Porque ele começa a relembrar, aqui ele está caminhando para a sua terra, e ele sabe que mais cedo ou mais tarde ele vai ter que se encontrar frente a frente com o seu irmão Esaú. Né? E aquele problema, né? Ele fez mal a Esaú, agora ele tem que enfrentar o problema. E isso traz uma tensão, uma dificuldade muito grande para Jacó. Jacó está morrendo de medo de se encontrar com o seu irmão. E aí é que entra o Deus, o encontro com Deus no Vale de Jaboque. É nesse cenário de tensão, nesse cenário de dificuldade, é que Jacó tem um encontro com Deus. E a partir desse encontro, olha a fala de Jacó para com Deus. Né? Deus fala assim: me deixa aí, me solta, me larga, que eu tenho mais coisa para fazer. Né? Ou seja, numa linguagem mais corriqueira, né? Corriqueira, Deus está dizendo: eu tenho mais que fazer, me larga, deixa eu ir embora. E Jacó fala assim: não,
Eu só vou, enquanto o Senhor não me abençoar, eu não vou te largar, né? E aqui eu gosto de pensar, então, que Jacó poderia estar dizendo assim: enquanto a minha esperança não for renovada, eu não deixarei o Senhor ir, né? Então, eu penso que, em dado momento, esse encontro com Deus, esse momento essencial e crucial na vida humana, em algum momento terá que acontecer, se nós queremos que a esperança seja renovada e que ela não venha a morrer. Mas o encontro com Deus também, ele é diário, né? Deixa eu mudar aqui. Os encontros com Deus, ele acontece, aquele encontro essencial e crucial, mas ele também precisa acontecer diariamente. Por isso que eu gosto de pensar que encontrar-se com Deus não é, um momento e não pode se resumir a um momento só, né? O encontro com Deus, ele tem que ser diário. E esses encontros, ele tem horários, lugares variados. Você pode encontrar-se com Deus em qualquer horário do dia, em qualquer lugar onde você estiver, e de formas variadas, né? Eu gosto de pensar, por exemplo, e trago à minha memória, uma época em que eu trabalhei numa fábrica, e a fábrica não era muito distante de casa, e eu sempre ia trabalhar a pé, né? Me deslocava de casa até a fábrica a pé, e eu levava aí uma meia hora caminhando, e eram momentos extremamente importantes para mim, porque nessa caminhada eu tinha um encontro diário com Deus. Entendeu? Era nesse momento, caminhando sozinho, é que eu conversava com Deus, eu dialogava com Deus, eu expunha para Deus as minhas dificuldades, os meus problemas, os meus anseios, né? Então, eu pegava, era um momento de intimidade com Deus. Mas você pode ter esses encontros com Deus de várias formas, em vários lugares, em horários diferentes. O importante é que você tenha esses encontros diários com Deus. Só fazendo uma contribuição, ontem Sim. Eu e a Adriana assistimos, é um filme já bastante conhecido, mas assistimos um filme na Netflix, aquele Quarto de Guerra, né? Que mostra, é uma ficção, é claro, mas mostra a realidade da necessidade de uma vida de oração, de uma vida de encontro com Deus. É uma ficção, mas é muito bom para abrir os nossos olhos para isso, né? Eu recomendo aos irmãos e irmãs que puderem assistir. O filme é muito bom e abre os nossos olhos para essa realidade aí desse encontro diário com Deus. Exatamente. E eu acho, irmãos e irmãs, que esse encontro diário com Deus renova a esperança, porque é sempre Deus que vai trazer essa renovação de esperança, porque nós acreditamos que tudo vem de Deus, né? E se aquela pessoa que não tem essa intimidade diária com Deus, como é que ela pode ter a esperança renovada? Se ela não, uma pessoa que não tem momentos de diálogo com Deus, momentos de orientação da palavra de Deus, como é que ela pode ter a sua esperança renovada? Aí sim, para essas pessoas, a esperança morre. A esperança pode até ser a última, mas ela vai morrer, né? Mas para aquela pessoa que se encontra diariamente com Deus, ela tem a sua esperança renovada. E o segundo encontro que nós podemos ter, sim. Vamos ver uma perguntinha aí. Pastor Anderson pergunta: o contemplar da natureza pode ser considerado um encontro com Deus? Pastor Anderson, eu creio que sim.
Eu creio que sim. Até porque, se nós pensarmos, buscarmos o pensamento wesleyano no quadrilátero wesleyano, nós vamos perceber que uma das formas de encontrar Deus é justamente olhando a criação de Deus, né? Ou seja, olhar aquilo que Deus criou, olhar e não só olhar, mas também contemplar e preservar a natureza e o meio ambiente, nos leva ao encontro com Deus. Porque, olha bem, levantar de manhã ao canto dos pássaros na árvore nos faz pensar na existência de Deus e no cuidado de Deus. O próprio Cristo, ele disse que era para nós observarmos os pássaros, né? Que não trabalham, mas Deus os alimenta. Então, eu creio que sim. Eu creio que olhar, contemplar a natureza nos faz ter encontros com Deus, né? Ou seja, não dá para olhar a natureza, não dá para olhar a criação de Deus e não chegar à conclusão de que só Deus pudesse fazer aquilo, né? Homem nenhum tem a capacidade de criação que Deus tem. Eu diria que nós, seres humanos, temos a capacidade de transformação, ou seja, nós pegamos a criação de Deus e transformamos, ou seja, pela inteligência que Deus nos deu, nós transformamos as coisas. Então, a inteligência humana é capaz, e essa inteligência, e olha que interessante, essa inteligência que temos é dada por Deus, né? Então, tudo vem de Deus. E o ser humano, utilizando a criação, ele transforma elementos da natureza num enorme pássaro de metal capaz de carregar 300, 200, 500 pessoas e cruzar o mundo, né? Mas isso é transformação da criação, transformação da matéria. Mas poder de criação é só Deus. Então, ao olhar a natureza, ao olhar a criação de Deus, nós sim podemos nos encontrar com Deus, e isso renova a nossa esperança. Jesus, ele dizendo aos seus discípulos, falou, olha só, os lírios do campo não trabalham, não fiam, mas tem uma veste muito mais bonita que a de Salomão, né? Ou seja, é só Deus que conduz essas coisas. E se Deus cuida do lírio do campo, se Deus cuida dos pássaros, por que ele não vai cuidar de nós? E isso só pode renovar a nossa esperança, saber que Deus cuida de nós, saber que Deus está junto de nós. Portanto, renova a nossa esperança. Esse encontro com Deus vai nos levar... Então, o primeiro elo se fechou, né? O primeiro elo da corrente se fechou, que é o encontro com Deus. Nós precisamos nos encontrar com Deus. E o segundo encontro, que renova a nossa esperança, é encontrar consigo mesmo. Ou seja, eu preciso olhar para mim, né? Só que eu só posso encontrar comigo mesmo, eu só posso ter esse encontro comigo, olhar para mim, a partir do encontro com Deus. Não tem como. Não dá para você se encontrar consigo mesmo sem ter o encontro com Deus. Por quê? Porque é a iluminação de Deus, é a iluminação da palavra de Deus é que vai te dar autoridade e mostrar para você quem você é. Leia para mim, por favor, Samuel, o texto de Gênesis 32, 27 e 28. Maravilhoso, né? 27. Perguntou-lhe, pois,
como te chamas? E ele respondeu, Jacó. Ou seja, o encontro com ele, né? Ó, e você, quem que é você? Né? Exatamente. Eu sou Jacó. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com homens, e prevaleceste. Ou seja, você acha que é uma coisa, mas agora você é outra. Exatamente. Isso é primordial para o ser humano. Olhar para si mesmo. Quem é você? Entendeu? Essa pergunta de Deus para Jacó é como se Deus estivesse falando para Jacó: quem você pensa que você é? Olhe para si. Quem é você? Encontre-se consigo mesmo, entenda quem é você, né? Se conheça. Né? A partir do autoconhecimento é que você vai poder chegar até Deus. Veja, tudo se entrelaça, tudo está interrelacionado. Portanto, irmãos e irmãs, a importância do autoconhecimento. Saber quem eu sou me possibilita ter a humildade de reconhecer que não sou perfeito, não sou perfeita. Né? Mas isso é a partir do encontro com Deus. Se você não tiver o encontro com Deus, não tem como você encontrar-se consigo mesmo. O apóstolo João, na sua primeira carta, ele dizia, ele diz assim, se porém andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Andar na luz, eu entendo que é ser iluminado por Deus, ou seja, a partir do encontro com Deus, eu ganho a oportunidade de ser iluminado e de me enxergar quem sou eu, como eu sou, daquilo que eu sou capaz. Portanto, para ter esse encontro comigo mesmo, esse autoconhecimento, é essencial para saber e ter a humildade de reconhecer. Quando eu olho para mim, eu descubro quem eu sou. Então, essa pergunta de Deus para Jacó, Deus quer falar para Jacó, olhe para você, quem é você? Né? E mostrar para Jacó que ele precisava de transformação. Ao olhar para si mesmo, eu tenho a impressão que Jacó, pode passar o próximo slide, Jacó, ele adquire coragem para admitir suas fragilidades e qualidades. Isso mesmo, irmãos e irmãs. Temos a liberdade de nos aceitar como somos, olhar para nós mesmos, olhar para dentro de si, é descobrir quem eu sou. Quais são as minhas fragilidades? Quais são as minhas qualidades? E, assim, buscar afirmar buscar afirmar e aperfeiçoar nossas qualidades, mas também buscar as correções e transformações de nossas fragilidades. Né? Encontrar-se conosco mesmo é importante para a renovação da esperança. Ou seja, a partir do autoconhecimento, a partir de quem eu sou, é que eu vou buscar em Deus a transformação de vida. Mas também é preciso lembrar que nós temos, todos nós, indistintamente, todos nós temos qualidades. Nós não somos de todo mal. Lembrando que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Obviamente, temos as nossas fragilidades. Obviamente que a nossa opção lá em Adão por desobedecer a Deus manchou a nossa vida. Talvez borrou, talvez deturpou a nossa semelhança com Deus. Mas continuamos ser
criação de Deus e continuamos sendo a imagem e semelhança de Deus. Portanto, no pensamento wesleyano, nós continuamos tendo qualidades. Isso precisa ser afirmado, isso precisa ter a dimensão disso. Né? Precisamos ter a consciência de que todos nós temos qualidades, mas também temos fragilidades. Por isso, autoconhecendo, sabendo quem somos, podemos colocar diante de Deus quem somos, né? As nossas fragilidades para ser transformada por Deus. A renovação da esperança de Jacó veio a partir disso também. Quando Deus pergunta, quem é você? Qual é o seu nome? Ao responder a pergunta, meu nome é Jacó, eu tenho a impressão que Jacó trouxe à memória, recapitulou tudo aquilo que ele tinha feito, tudo aquilo que ele tinha sido até aquele momento. Né? Tudo aquilo que envolvia a sua vida, suas tensões, fragilidades, veio à sua mente e ele coloca isso para Deus. E Deus agora trabalha com Jacó e transforma a sua vida. Agora você não será mais Jacó, agora você será Israel. Olha só a mudança de vida que Jacó tem a partir de agora. Né? E, portanto, se a vida de Jacó é transformada, a esperança, ela renova na vida ela se renova na vida de Jacó. Né? Então, a partir mas isso tudo é a partir do encontro consigo mesmo. Nós precisamos nos encontrar. E é por isso que se faz tão necessário, se faz tão importante o pedido de perdão a Deus. Né? A confissão de quem somos. A partir da iluminação de Deus, a partir da orientação de Deus, sabendo qual é a vontade de Deus para a minha vida, me enxergando, olhando para mim mesmo, me encontrando comigo, eu tenho a descoberta das minhas fragilidades, das minhas imperfeições, e coloco isso para Deus num pedido de perdão, de arrependimento, e a disponibilidade para receber a transformação de Deus. Essa é a lembrança aí. Eu só quero dizer aos irmãos e às irmãs que eu não estou privilegiando o reverendo Anderson, não. Né? Tem mais comentários que nós vamos mostrar. Mas esse comentário do reverendo Anderson, lembrando o texto de Isaías, é extremamente pertinente nesse momento, porque Isaías, ao olhar para Deus, certo? Ao ver o trono, ao ver a presença de Deus, ele se reconhece. Eu sou um homem impuro e habito no meio de um povo eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Certo? Então, Isaías reconhece o seu pecado, a sua fragilidade. No seu encontro com Deus, ele se encontra reconhecendo suas fragilidades. E a partir desse encontro, desse reconhecimento de sua fragilidade, e olha que interessante, ele não reconhece só a sua fragilidade, mas reconhece a fragilidade de todo o seu povo, de toda a humanidade, e reconhece que é a partir de Deus que existe a transformação. Né? E aí sim, sabendo que quem é você, mas sabendo que Deus pode mudar a sua história, transformar isso, a esperança é renovada. Amém. Então, a partir do encontro consigo e colocando as suas fragilidades diante de Deus e recebendo dele o perdão de seus pecados, a partir de um arrependimento e transformação de vida, a nossa esperança se renova. Ou seja, eu não serei
esse ser frágil e pecador para sempre. Né? Deus pode me transformar, Deus pode mudar essa situação. E isso, fechando aqui o segundo elo da nossa corrente, nós podemos, então, partir para o terceiro encontro, o encontro com a outra pessoa. Encontrar-se com o outro e com a outra. Né? Ou seja, a partir do reconhecimento, do autorreconhecimento, agora eu posso me encontrar com a outra pessoa. Gênesis 33, de 1 a 4, se você quiser ler, irmão Samuel, Gênesis 33, de 1 a 4, nós vamos perceber. E aí nós estamos caminhando. Percebam a dinâmica do texto, né? Jacó tem um encontro com Deus, né? Recebe a bênção do Senhor, tem um encontro consigo mesmo, ou seja, a partir da bênção de Deus, ele encontra consigo mesmo, tem o seu autoconhecimento e reconhecimento da sua fragilidade, recebe a transformação de Deus, agora ele vai se encontrar com uma outra pessoa. Levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Então passou os filhos a Lia, a Raquel e as 2 servas. Pôs as servas e os seus filhos à frente, Lia e os seus filhos atrás dele, e Raquel e José por último. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes, até aproximar-se de seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-se-lhe o pescoço e o beijou, e choraram. Olha que encontro maravilhoso, que encontro espetacular dos 2 irmãos. Esaú, ou Jacó agora, transformado, ou sendo transformado por Deus, ele tem a oportunidade de encontrar-se com seu irmão. Né? Mas esse encontro com o outro e com a outra, ele só é possível a partir do encontro consigo mesmo. Quem eu sou? A partir do momento que eu reconheço as minhas fragilidades, a partir do momento que eu reconheço as minhas qualidades, eu tenho condições de me encontrar com a outra pessoa. E nesse encontro com a outra pessoa, nesse encontro com um irmão, com uma irmã, com um amigo, com uma amiga, eu descubro igualdades e diferenças. Eu descubro que eu tenho alguém muito parecido comigo, mas também alguém bem diferente. Parece um paradoxo, e é um paradoxo. Somos iguais como seres humanos, cada um com a sua particularidade, cada um com as suas especificidades, mas somos irmãos e irmãs. Ou seja, eu agora tenho a oportunidade de me encontrar com a outra pessoa. E nessa relação com a outra e a outra, eu descubro a mim mesmo também. Nos descobrimos como irmãos e irmãs. Né? Ou seja, agora eu descubro que eu não estou sozinho, eu tenho alguém para me relacionar. Eu descubro que eu tenho alguém para estar junto. Eu descubro que eu tenho alguém para poder partilhar comigo as coisas da vida. Eu tenho alguém que está, talvez, enfrentando as mesmas dificuldades que eu enfrento. O encontro com a outra pessoa, o encontro com um amigo, por exemplo, me dá a chance de descobrir que tem alguém que pode me ajudar. Eu descubro que tem pessoas que estão enfrentando, se não o mesmo problema, mas talvez enfrentando problemas que são tão difíceis quanto o meu.
mas eu descubro que tem alguém igual a mim. E vocês sabem muito bem que eu sou apaixonado por esses encontros, né? Eu amo me encontrar com outra pessoa. E eu já disse isso e afirmo claramente que eu não sirvo para viver sozinho. Eu não sei viver sozinho. Eu preciso de alguém perto de mim. Né? Eu preciso de ter alguém junto de mim para que eu possa viver tranquilo. Né? E eu descubro, nesse encontro com a outra pessoa, eu descubro que tem gente igual a mim. Que tem diferenças? Sim, tem gosto diferente, às vezes tem pensamento diferente, às vezes tem perspectivas diferentes, às vezes tem anseios diferentes, mas é tão humano quanto eu. Né? Esse encontro com a outra e a outra renova a minha esperança por saber que eu tenho alguém vivendo junto de mim, que é humano como eu, com suas diferenças. Né? E aí, nesse encontro, nós podemos contribuir um com o outro, uma com a outra, nessas relações sadias. Nesse encontro, podemos exercitar a sinceridade e transparência, mas também a outra pessoa pode contribuir e completar em nossas diferenças. Pode também ser solidária e compreensiva, porque descobre-se que vivemos os mesmos dramas, somos iguais, somos humanos, experimentamos muitas vezes as mesmas tensões, as mesmas dificuldades, mas também podemos completar um ao outro nas nossas diferenças. Isso, irmãos e irmãs, renova por demais a esperança. Né? Ou seja, e aqui nós vamos descobrindo que esse encontro com a outra pessoa, se for vivida de forma sincera, se esses encontros forem experimentados com sinceridade, traz uma esperança muito grande. Entendeu? Por quê? Porque eu dou a chance para o outro para o outro apontar caminhos, para o outro mostrar aonde eu estou errando. Nesses encontros pessoais com o outro e a outra, me dá a chance da outra pessoa contribuir e eu contribuir na vida da outra pessoa. Isso renova a esperança. Né? Ter pessoas que contribuem comigo na minha caminhada. Eu não estou caminhando sozinho, mas eu tenho alguém caminhando junto comigo e essa pessoa pode me ajudar, pode me auxiliar nessa caminhada, apontando, mostrando com sinceridade e transparência os meus erros, as minhas dificuldades, mas também pode contribuir naquilo que eu não consigo. Nós não sabemos tudo, irmãos e irmãs. Nós não damos conta de tudo, mas nós contribuímos, completamos um ao outro. Isso é muito bom, isso é muito interessante. E aqui, pegando a minha amizade com o pastor Anderson como exemplo, nós temos vários encontros pessoais um com o outro. E isso contribui na nossa vida particular, na nossa vida ministerial, um apontando o caminho para o outro, um completando o outro. Assim também é a vida conjugal com a minha esposa, é a sua vida conjugal com o seu esposo, entendeu? É um completando o outro, um suprindo as necessidades do outro. Esse encontro com uma outra pessoa renova a esperança por causa disso. Certo? E aí, mais um elo se fechou.
né? E Jacó se encontrou com Deus, se encontrou consigo mesmo. A partir dessa transformação, ele tem um encontro com seu irmão Esaú. E aquele encontro que poderia ser tenso, poderia ser conflituoso, olha só o que aconteceu. Os dois se abraçam, choram, os dois estão juntos, se perdoando, estão juntos, se emocionando na esperança, numa nova esperança de relação e de convivência, né? E aí a gente vai para o último encontro, já estamos com o nosso tempo avançado, mas nós vamos para o último encontro. Pode falar, Samuel. Não, eu ia aproveitar esse aí, o último encontro, para lembrar o senhor que nós já estamos com 1 hora de aula já, tá? Mais 5 minutos, acho que termino. Tá, Jorge, mas então, nós vamos agora para o último elo da corrente, que é o encontro com a comunidade de fé. Ou seja, a partir do encontro com a outra pessoa, a partir do encontro com um irmão, uma irmã, eu descubro que eu tenho um encontro maior, um grupo maior de encontro, que é o encontro com a comunidade de fé. Gênesis 33, de 5 a 8. Daí, levantando os olhos, viu as mulheres e os meninos e disse: Quem são estes contigo? Respondeu-lhe Jacó: Os filhos com que Deus agraciou a teu servo. Então se aproximaram as servas, elas, e os seus filhos, e se prostraram. Chegaram também Lia, os seus filhos, e se prostraram. Por último chegaram José e Raquel, e se prostraram. Perguntou Esaú: Qual é o teu propósito com todos estes bandos que te encontrei? Respondeu Jacó: Para lograr mercê na presença do meu senhor. Olha só, Jacó não estava sozinho. Jacó tinha um grupo, uma família junto dele. Jacó, ele descobriu o prazer e a alegria de ter uma família junto de si. E a comunidade de fé, irmãos e irmãs, é justamente essa família. Nós descobrimos que não estamos sós. Nós descobrimos que a igreja é o grupo, é a família que nos acompanhará por toda a nossa existência. E eu diria que por toda a nossa eternidade. Se acreditamos de que a Bíblia está dizendo a verdade, se acreditamos na promessa de Deus de uma vida eterna, e que a nossa vida não se resume a 80, 90 anos nessa terra, mas tem uma eternidade, eu diria que a comunidade de fé é esse grupo, é essa família que nos acompanhará por toda a eternidade. Então, nós viveremos uma eternidade em conjunto, em coletivo, ou seja, eu não preciso viver sozinho, eu não estou sozinho, mas eu tenho um grupo que está caminhando junto comigo. Eu não preciso enfrentar as tensões e os problemas da minha vida sozinho. E isso renova a esperança, ou seja, saber que eu posso compartilhar com as outras pessoas os meus problemas, as minhas tensões, as minhas dificuldades, me anima na caminhada, né? Nos sentimos acolhidos e acolhidas nesse grupo. Sempre encontraremos um grupo que, inspirado pelo Espírito Santo, estará de braços abertos para nos receber. Deus sempre providenciará uma comunidade de fé para nos acolher, né? Para caminhar junto conosco. Nós não precisamos caminhar solitariamente. A solidão é muito ruim. A solidão leva à depressão. A solidão nos faz desanimar na caminhada. É por isso que muitos perdem a esperança. É por isso que muitos experimentam a morte da esperança. É por isso que muitas pessoas descobrem que
a vida não faz mais sentido. Por quê? Porque estão tentando caminhar sozinhos, estão vivendo um tempo de solidão. Mas a partir do encontro com a comunidade de fé, nós somos acolhidos, acolhidas, temos um grupo que caminha conosco. E aí nós podemos contar com o apoio desse grupo. Haverá momentos na vida que precisaremos de apoio, de suporte, de sustento. Né? Não dá para viver as tensões desse mundo sozinhos. Sozinhos não damos conta. Não adianta querer vivenciar as coisas sozinhos. Não adianta viver sozinho, trancados num cômodo. Nós não conseguiremos. Né? Nós precisamos do apoio, do sustento e do suporte. O apóstolo Paulo já dizia isso. Suportai-vos uns aos outros no amor de Jesus Cristo. Né? É preciso ter uma comunidade. Eu não sou a favor desses grupos ou de pessoas que vivem sem a comunidade de fé. Eu não consigo conceber essa ideia, eu não consigo conceber essa experiência de viver a fé sozinho. A fé cristã, ela é coletiva. A fé cristã, ela precisa ser vivida coletivamente. Né? E aí, vivendo esse encontro com a comunidade de fé, temos a chance de partilhar conquistas e dificuldades. Ter um grupo para partilhar as experiências boas e ruins da caminhada nos fortalece e fortalece a fé dos mais novos. Né? Ou seja, eu preciso ter, para que a minha esperança seja renovada todos os dias, eu preciso de um grupo, uma família de fé, um grupo que partilha os mesmos anseios que eu, um grupo que partilha a mesma perspectiva de vida, e assim eu posso partilhar as minhas conquistas e as minhas dificuldades. Isso é muito bom, porque a partir desse compartilhamento, dessa partilha, de ter pessoas que se alegram comigo nas minhas conquistas, mas também me apoia, me sustenta em minhas dificuldades, isso me dá força para continuar vivendo. Isso me dá força e renova a minha esperança na continuidade da minha vida. Mas é a partir do encontro com essa comunidade que eu formo uma rede de relacionamentos. E nós não fomos feitos para viver sozinhos e sozinhas. À semelhança de Deus, irmãos e irmãs, somos seres relacionais. E nós precisamos de um grupo que se relaciona com a gente. Se nós temos a relação com Deus, se a relação com Deus renova a esperança, se a relação comigo mesmo também renova a minha esperança, se a relação, o encontro com uma outra pessoa que é igual a mim e partilha comigo das minhas dificuldades e qualidades, partilhar, relacionar-se com um grupo maior, também renovam a minha esperança. Nós somos seres relacionais, não tem como fugir disso. E também, finalizando esse último encontro, a comunidade de fé é a sinalização da graça de Deus. É a partir do encontro com a comunidade de fé. Por que é que nós estamos tão ansiosos? Por que as pessoas estão tão ansiosas para a volta dos cultos presenciais? É porque esse encontro com a comunidade sinaliza a graça de Deus na nossa vida. Nós não fomos feitos para viver no mundo virtual, distante, eu aqui no meu escritório, numa salinha fechada, o Samuel na casa dele e vocês, cada um na sua casa. Nós precisamos do encontro, nós precisamos estar juntos, nós precisamos do abraço, do calor de uns dos outros.
É isso que renova a nossa esperança. A igreja, bem como tudo que faz parte daquilo para a qual foi estabelecida pela orientação divina, é sinal e meios da graça divina. E aqui eu não estou dizendo, veja bem, irmãos e irmãs, eu coloquei aí no singular, a igreja. Eu não estou falando sobre as igrejas, porque aí a gente pode entrar numa discussão de que nem toda igreja ela segue fielmente a palavra de Deus, nem toda igreja sinaliza a graça de Deus. Eu estou dizendo a igreja de Jesus Cristo, né? Eu estou dizendo a igreja, a comunidade formada por Jesus Cristo. Essa comunidade é que nos sustenta, essa comunidade é que sinaliza e é meio da graça. É a partir do encontro com essa comunidade é que eu recebo a orientação de Deus. É a partir do encontro com essa comunidade é o que eu tenho a minha força renovada, restabelecida, a minha esperança renovada. Considerações finais, terminando o nosso estudo de hoje. Tendo esses elos fechados, a corrente da esperança permanecerá firme e sustentará não só a minha vida, mas a vida de tantas outras pessoas. É preciso esses encontros, cada um desses encontros, cada elo dessa corrente ser fechado para que a corrente da esperança permaneça firme e nos sustente. Segundo, devemos marcar e comparecer diariamente nos encontros com Deus, conosco mesmo, com a outra pessoa e com a comunidade de fé. Irmãos e irmãs, prestem atenção. Esses encontros, eles têm que ser diários. Os 4 encontros. Lembram que eu falei lá no começo? Eles se interrelacionam e são interdependentes um do outro. Não dá para eu me encontrar com Deus e deixar de me encontrar com a comunidade. Isso tem que ser regular, tem que ser diário. Eu preciso ter esses 4 encontros diariamente. Assim, mantendo esses encontros, claro que eu não vou ter a chance de reunir toda a igreja todos os dias, mas eu posso visitar alguém, eu posso ir na casa do meu irmão, da minha irmã, eu posso reunir um pequeno grupo durante a semana para a partilha da fé, eu posso me reunir com um irmão e uma irmã para um momento de café, de conversa, de partilha. Tendo esses encontros, irmãos, esses encontros, a esperança não morrerá. A esperança se renovará todos os dias e assim seremos sempre felizes. Lembrando, enfrentaremos dificuldades e tensões. Lembram que nem tudo são flores. A nossa vida aqui na Terra, ela sempre esteve, sempre está e sempre estará envolvida com tensões e dificuldades. Mas se a nossa esperança se renovar todos os dias, seremos felizes, seremos uma comunidade feliz. Que Deus nos abençoe. Amém, pastor, amém. A oportunidade, assim, eu como mediador, os irmãos podem estar achando, o Muca está acelerando o pastor aí para a gente poder acabar. Mas é impressionante como, estudando a palavra, o tempo passa, né? E esses foram alguns dos comentários dos irmãos aqui, né? Nós já estamos aí com 1h15, e para uma transmissão desse nível que a gente tem feito na internet, o ideal não é tanto tempo assim, mas falando da palavra de Deus e falando do encontro, né? Essa questão do encontro, como nós conversamos, né, antes da aula, né, do livro que o senhor me mostrou, do encontro que o senhor teve com sim, eu esqueci. Stanley, né? Eu esqueci de mostrar para vocês, irmãos e irmãs, esse livro é muito bom. Martin Buber, Eu e Tu. Esse livro é essencial para entender o encontro. Para entender os encontros. Os encontros.
Pastor, só para a gente poder estar encerrando, né? Eu sei que uma das aulas mais comentadas, nossa, eu só vou separar 2 comentários de 2 irmãs. Eu sei que o Marcos fez outro comentário, o pastor Anderson fizeram outros comentários, várias irmãs também, a Dulce, tem aqui alguns comentários, mas eu quero mostrar 2 irmãs, assim, a irmã que, deixa eu só achar. Quando você A irmã Maria, eu vou me desculpando, porque, assim, pastor gosta de falar muito, pastor fala demais. Então, aí a irmã Maria Célia, falando do encontro dela com Deus a hora que está vendo as plantas, também é a irmã Edith nessa mesma linha, olha. Está observando a criação e está cuidando da criação e está se encontrando com Deus. Então, eu separei esses 2 comentários para a gente poder lembrar disso, né? De ter os encontros. Nós agradecemos aos irmãos, às irmãs que participaram da nossa aula, muito produtiva, muito vista, né? Nós chegamos a ter 27, 28 irmãos aí assistindo, que a gente fica muito contente com a presença de todos. Eu vou convidar o pastor Adi a estar orando, certo? E vou estar convidando os irmãos, a estarem conosco no culto de hoje à noite, certo? A estarem participando, a estarem assistindo, a estarem cultuando a Deus conosco hoje às 18 horas, certo? Eu falo conosco porque eu vou estar lá também, né, pastor? A gente faz parte aí da equipe da transmissão, mas nós agradecemos a Deus essa oportunidade, essa aula maravilhosa, abençoadora, essa aula que nos lembra da questão de nos encontrarmos com Deus, nos encontrarmos com o próximo, nos encontrarmos conosco mesmo e nos encontrarmos com a comunidade. Vamos estar orando, encerrando. E hoje, especificamente hoje, domingo, nós temos a chance de ter esses 4 encontros. Amém. Né? Se você for pensar bem, hoje nós temos a chance de ter esses 4 encontros, mesmo que virtuais, né? Porque ainda estamos com os nossos cultos virtuais, a nossa escola dominical virtual, mas hoje nós temos a chance de ter esses 4 encontros, encontrar-nos com Deus, encontrar conosco mesmo, encontrar com o nosso irmão, com a nossa família, né? Porque nós vamos almoçar daqui a pouco, nós podemos sentar em volta da mesa e ter esse encontro com o outro e a outra, mas também temos a chance de encontrarmos com a nossa comunidade de fé. Aqui no Primavera será às 18 horas, Igreja Central às 19 e as outras igrejas também, todo mundo se encontrando juntos nas transmissões. Vamos orar. Deus, nessa manhã, nós percebemos o quanto precisamos dos nossos encontros, principalmente começando contigo, ó Deus, e nós queremos diariamente nos encontrar contigo. Mas também, ó Deus, ter a chance de olhar para nós mesmos, reconhecendo as nossas dificuldades, reconhecendo as nossas qualidades, encontrar com o nosso irmão, a nossa irmã, mas também encontrar com a nossa comunidade de fé. E reconhecemos, ó Deus, que tudo isso é fruto do teu amor por nós, é fruto do teu cuidado em nossa vida. Por isso, ó Deus, te agradecemos nessa manhã pela oportunidade de encontrar com os irmãos e irmãs nessa aula. Obrigado porque o Senhor tem nos orientado diariamente. Pedimos a tua bênção sobre a vida de cada irmão, de cada irmã, de cada família. Pedimos a tua bênção sobre o nosso almoço, que o Senhor nos sustente, dê o sustento diário para todas as famílias, não falte sobre as nossas mesas a comida, não falte a roupa, não falte o teto que nos abriga. Muito obrigado a Deus por tudo isso, mas também nos abençoe, providenciando sempre uma comunidade de fé. Pedimos a tua bênção e te agradecemos
em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos e irmãs, Deus te abençoe. Amém. Bom domingo a todos.